Olá, seja muito bem-vindo a este canal Adventistas Brooklyn. É um prazer enorme receber você novamente a esta casa. E hoje, diferente dos demais cultos que nós já transmitimos por intermédio desse canal, hoje nós estamos mais felizes porque neste sábado, de modo muito especial, nós estamos aqui dentro do templo, nós estamos dentro da igreja. Que alegria! Faz 7 sábados, o último que nós tivemos aqui cantando e adorando a Deus. É verdade, os bancos ainda estão vazios, mas a igreja continua viva, esperançosa do reencontro com Cristo Jesus. Eu estou feliz porque você aí na sua casa, no seu lar, onde você está, talvez no seu carro, talvez no seu quarto, talvez na sala da sua casa, talvez em algum outro lugar que a gente não sabe, mas certamente Deus sabe, e você estando com a gente, você certamente terá a palavra de Deus aberta, e a palavra de Deus traz esperança ao nosso coração. Eu quero convidar você a refletir um texto muito bonito da palavra de Deus hoje. O texto se encontra no Evangelho de Lucas. Esse texto, ele tem uma história muito linda que Jesus conta, mostrando como Ele nos ama, como Ele nos quer bem. E para que você não perca absolutamente nada deste sermão, abra sua Bíblia onde você está. Se você não tem uma Bíblia, peça a Deus que tudo que você ouvir nesta manhã de sábado, você guarde lá dentro do seu coração, e isso seja um motivo de transformação para a sua vida. Falando com você ainda, eu pediria para que você nesse momento fechasse os seus olhos e falasse com Deus de maneira muito sincera, pedindo a Ele nesse instante que Ele ouça o seu clamor, Ele ouça a sua petição. Esse Deus que não é um Deus de longe, mas um Deus de perto, Ele está aí com você também. Nesse momento, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra e queremos entendê-la, portanto suplicamos a Ti que ilumine a nossa mente, nos esvazie completamente nesse momento de qualquer coisa que possa nos distrair e nos dê a Deus a iluminação dos céus. É o que rogamos em Jesus. Amém. Se você já está com a sua Bíblia na mão, eu gostaria de ler com você uma parte do texto que nós vamos estudar nessa manhã. Mas para falar um pouquinho de contexto aqui do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você logo no começo do capítulo, você encontra uma informação muito interessante. A informação é que Jesus recebe pecadores. É isso mesmo. Inclusive ele é acusado de receber pecadores e conversar com eles, comer com eles. Olha só o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa é a parábola, esse texto tem pelo menos 3 parábolas, e Cristo mostra a importância de conversar com aqueles que são tidos como pecadores. Interessante que aqui existem 2 audiências que estão ouvindo Jesus. Uma audiência é tida no versículo 1 como pecadores e publicanos, e a outra audiência como escribas e fariseus. A primeira audiência era uma audiência que tinha se afastado de Deus, fazia parte do povo de Deus, mas acabaram se desviando, se afastando, indo para longe de Deus, e portanto eram vistos por aqueles homens da igreja, pelos líderes da igreja, como sendo pecadores e republicanos. Já a outra audiência que está aqui falando contra, inclusive, Jesus, que está falando com esses publicanos e, portanto, pecadores, esse texto diz que esses eram os líderes da igreja daquela época. Nesse contexto do Evangelho de Lucas, você encontra 3 grandes parábolas onde Cristo apresenta a razão por que Ele tem que falar com esses publicanos e pecadores. Eu quero levar você a entender nesta manhã que a primeira parábola que você enxerga aqui, que estão descritas, ou que está descrita nos versículos 3 ao versículo 7, é a parábola da ovelha perdida.
A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, que começa no versículo 8 e termina no versículo 9. Finalmente, a última parábola desse grande capítulo é a parábola do filho pródigo, que começa então a partir do versículo 11. Essa é uma grande parábola. Curioso que essa parábola não aparece em nenhum outro evangelho, a não ser no evangelho de Lucas. E Lucas, ele é minucioso nos detalhes, ele trata essa história com, parece até com uma particularidade maior, porque ele coloca detalhes mais ou maiores do que em qualquer outra parábola que ele descreve nos seus evangelhos, ou no seu evangelho. Aqui no capítulo 15 e no versículo 11 em diante, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um pai que era muito próspero, um pai que era muito rico, mas acima de tudo um pai que era muito temente a Deus e um pai que tinha muito amor por sua família, por seus filhos. Os 2 filhos, um mais velho e um mais moço. É interessante que a parábola ela se desenrola maiormente falando para o filho que é o mais novo. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 12 até o versículo 24. Diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que nos cabe. E lhes repartiu então os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para um dos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alimentos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar e celebrar. Sabe, este jovem estava cansado das regras, talvez se sentindo que sua liberdade era restringida pelo pai. Assim ele desejava, acima de tudo, viver a vida ao seu próprio modo. Ele sabia muito bem o que queria, ou pelo menos achava que sabia. O fato de ele, na verdade, não saber o que queria, ficava evidente quando se diz, ainda no versículo 17, que ele caiu em si. E quando ele estava caindo em si, ele mudou completamente o rumo de suas ações. De fato, o pródigo não entendia a si mesmo, nem ao pai, ou ao seu próprio pai. O pior é que ele não compreendia, nem valorizava o fato de que o pai amava e de que tinha todas as decisões, exigências, e todas as suas decisões e exigências baseava-se no seu amor pelo seu filho. O que ele queria era o melhor para os seus filhos. A narrativa deixa claro que o pai era sábio e compreensivo, e ao mesmo tempo justo, misericordioso e, acima de tudo, razoável. Em contrapartida, o jovem inexperiente parecia considerar como direito inquestionável o direito de ter uma vantagem plena de todos os privilégios por ser filho, tão somente.
mas ele não queria assumir nenhuma responsabilidade, apenas gostaria de que a parte que, segundo ele, lhe pertencia fosse lhe dada. Depois de refletir, ele chegou à conclusão de que a única forma de resolver o problema era sair de casa e partir por conta própria, a fim de viver a vida como bem entendia. O rumo das ações que ele escolheu, então, começou logo pelo 5º mandamento. Ele começou a violar esse 5º mandamento porque ele tinha claras evidências de suas responsabilidades como filho em relação ao seu querido pai. Ao perder sua parte dos bens, ou seja, a parte da propriedade, o que encontramos na literatura judaica da época revela que não era incomum que um pai fizesse a divisão da herança entre os seus filhos enquanto ainda estava vivo. Mas nenhum pai tinha a obrigação de fazê-lo se assim não o quisesse. Portanto, a exigência do jovem foi extremamente inadequada. Fica evidente que o pedido significava a falta de confiança do filho no pai e uma rejeição completa e definitiva da autoridade paterna. Ele exige então de seu pai, através da expressão que aparece no texto, dá-me a porção que me pertence por direito. Em outras palavras, a parte que me cabe. Esta expressão é uma expressão muito comum encontrada nos papiros antigos gregos para se referir ao privilégio de alguém que teria o direito ou ainda uma obrigação da qual deveria cumprir para com alguém, especialmente com o seu pai. O pai tinha o direito legítimo de recusar o pedido irracional do filho, mas mesmo assim resolveu atendê-lo, repartindo com ele a metade de seus bens. Essa decisão comunica muito sobre seu bom senso de pai e deixa uma clara evidência de que a escolha ruim do filho não se devia a uma atitude insensata da parte do pai. Há momentos, queridos, em que a melhor coisa que um pai pode fazer é permitir que o seu filho jovem, obstinado, obtenha o que deseja, a fim de que descubra, por experiência própria, quais são as consequências de suas escolhas. De acordo com a lei de Moisés, o primogênito tinha o direito a uma porção dupla da propriedade do pai, e o mais novo receberia uma única porção. É isso mesmo. A parte que era dada ao filho mais velho tinha o objetivo de conceder os recursos necessários para que ele desempenhasse sua responsabilidade como chefe da família depois da morte de seu pai. Portanto, esse filho que pede ao pai a parte para sair era o mais moço. Ele não tinha a porção dobrada dos bens do pai. Mas quando ele pede ao pai, ele que teria apenas 1/3 da parte, o pai dá ao filho a parte que ele havia pedido. Em geral, quando a divisão da propriedade era feita enquanto o pai ainda vivia, ela permanecia intacta até a morte do patriarca. No entanto, o filho mais novo da parábola exigiu não só a divisão da propriedade, mas também a posse de sua parte. Ou seja, ele diz, eu não só quero que o senhor divida a propriedade, mas eu quero a metade, e além da metade, eu quero que já o senhor me pague antecipadamente aquilo que diz, ou aquilo que é o valor da metade dos seus bens. A narrativa do verso 13 dá a entender que ele converteu sua porção da propriedade em dinheiro ou em outros bens. Ao sair da tutela do pai, o filho mais novo representa os publicanos e pecadores que estão lá descritos no versículo 1, que haviam cortado relações com o Pai Celestial e não professavam mais lealdade a Deus. O relato bíblico nos dá a entender que o jovem não se contentou em ficar perto da casa onde se lembraria de tempos em tempos do pai e de seus conselhos. Ele procurou se livrar de todos os vínculos com o seu lar. Portanto, a terra distante aqui, amados, representa um distanciamento, um esquecimento de Deus. Distante do pai, o filho gastou todos os seus bens, ou seja, desperdiçou sua herança,
Gastou rapidamente os seus tesouros que havia adquirido de maneira ambiciosa. Parece que sua consciência estava adormecida e na terra distante se esqueceu por completo dos conselhos e das orientações paternas. Nada o impedia de fazer tudo o que desejava o seu coração. Parece que sua consciência estava adormecida e na terra distante se esqueceu completamente desses conselhos. Não é assim que lemos? Mas é interessante, queridos, que segundo o conceito de vida, ele estava aproveitando ao máximo. Ou seja, pelo prisma, pela perspectiva, pelo sonho de vida que ele tinha, naquele momento em que ele estava em terras distantes, em terras diferentes das suas, de um povo completamente estrangeiro para ele. Na verdade, ele era o estrangeiro naquela terra. Mas no seu conceito de vida, modelo de vida, ele estava aproveitando ao máximo a sua vida. Quantos que estão nos ouvindo nesse momento se apartaram de Deus, querendo viver a sua vida distante do Senhor, ao seu modo ou ao seu próprio modo? A verdade é que vivendo dissolutamente ou libertinamente, ou seja, uma vida completamente desperdiçada e moralmente ímpia, sem parâmetros morais, o filho mais velho da parábola enfatiza o estado de declínio moral de seu irmão, quando ele então descreve, ou quando Jesus narra o que o seu irmão mais velho pensava a seu respeito. Você vai encontrar lá no versículo 30 do capítulo 15. A forma escolhida pelo jovem para resgatar seus recursos financeiros revela seu conceito de vida, segundo a forma como ele entendia as coisas. O ser humano passa por esse mundo com propósitos de extrair o máximo possível dele, sem dar nada em troca e sem achar que vai ter que dar conta de como viveu os seus dias nessa terra. De início, sua fortuna parecia tão grande que ele pensava, eu posso usá-la por tempo indeterminado, sem controle, sem que eu precise repô-la. Então, de repente, os recursos haviam desaparecidos. Ou desaparecido. Ele estava completamente agora sem nenhum recurso para viver naquela terra estrangeira. E para piorar ainda mais, uma fome severa se espalhou pela terra aonde ele estava vivendo. Se ele tivesse sido diligente em aumentar seus recursos e economizado, então, ao gastar o seu dinheiro, é provável que a fome não teria sido tão extrema para ele. Acontece que as pessoas que estão longe de Deus, ou que se afastaram de Deus, cada vez que passa o tempo e cada vez que mais se afastam de Deus, essas pessoas têm dificuldades de fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Mas é evidente, queridos, que assim como esses que se afastam do Senhor, o jovem que estava afastado de Deus naquelas terras estrangeiras, ele não associava que aquela dificuldade chegaria a um limite de não ter sequer o que comer. Na hora do aperto, os amigos dos bons momentos desapareceram. Sem dúvida, eram parecidos com ele. Afinal, só viviam para a gratificação pessoal. Quando as luzes das festas se apagaram, quando o som das músicas cessaram, quando a alegria terminou, quando os prazeres se encerraram, quando as pessoas se dispersaram, quando cada uma delas foi para o seu lugar, ele se viu sozinho, sem nenhum amigo. Mas o jovem era estrangeiro naquela terra, um recém-chegado, e num tempo de dificuldade, cada um foi fazer o que podia para suprir as suas próprias necessidades. Toda a sua gastança com festas e prazeres, conforme descritas no verso 13, não lhe garantiu nenhum amigo sequer que lhe desse ao menos um pouco de alimento, quando esse estava completamente faminto.
Sabe que ele, diante da fome, diante de uma grande fome que ele estava sentindo, ele se dirige para um outro lugar em busca de alimento. E quando você vai para o grego, você entende algumas coisas do verso 15, quando diz que ele se agregou. No original, a palavra calau diz que isso é como colar, unir-se ou apegar-se a algo. Em realidade, o filho pródigo praticamente se vendeu a um homem que pouco poderia lhe oferecer, ou pouco lhe oferecia, ou lhe ofereceria. Na verdade, o que aquele jovem fez foi dizer assim: eu me entrego para fazer o que você quiser, mas apenas eu desejo ter um pouco de comida. Você já imaginou que situação degradante chegou esse jovem que vinha de uma família próspera, rica, feliz, tratando-se de uma terra distante? O cidadão desse lugar seria, portanto, um gentio, um pagão, que não tinha os princípios, os parâmetros da vida que ele conhecera quando estava na casa de seu pai. O verso 15 sugere que esse cidadão seria um homem de posses, porque lá diz que ele mandou esse jovem para um de seus campos para cuidar de porcos. Esse homem rico pediu para que ele então cuidasse de seus porcos. E para os judeus que consideravam e consideram os porcos imundos, dificilmente existiria um emprego mais degradante na terra do que este. Era impossível ao jovem afundar mais do que ele havia chegado nesse momento. Literalmente, o jovem pródigo ansiava fartar-se de algum tipo de alimento. Ele não ganhava o suficiente para comer e estava reduzido a uma porção em que até o alimento dos porcos lhe parecia desejável, saboroso e nutritivo. Por um momento, portanto, suas ambições não eram superiores à dos próprios suínos das quais ele cuidava. Você consegue imaginar essa cena? Quão degradante. Quando estamos longe do Senhor Jesus, nós vamos para um lugar, nós vamos para um nível muito preocupante. E muitas vezes não nos damos conta de que estamos ao nível dos porcos, cheirando mal, vivendo como eles e comendo da comida que eles comem. Na verdade, seus desejos também não eram superiores durante o período em que viveu dissolutamente, mas ele só foi se dar conta disso quando se viu vítima da terrível fome e abatia o seu corpo. Algumas pessoas andam a esmo pela vida até estar diante de uma situação sem saída. E em todas as questões práticas, o jovem tinha agido sem pensar. Mas a necessidade tremenda na qual se encontrava o forçou a cair em si. Que coisa, não? Ou os que não enxergam além do âmbito do prazer, não entendem as lições da vida, até se depararem com situações de necessidades físicas, emocionais, relacionais e finalmente espirituais. Você se encontra numa situação como essa nesse momento? Você precisa se voltar para o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. O pródigo naquele momento agiu, ou tinha agido até então, como se estivera fora de si. Mas por um momento ele voltou e retoma a razão. Ele se conscientizou de quão tolo havia sido. Você se encontra nesse momento como esse jovem da história de hoje, se sentindo um tolo, caiu em si nesse momento? Então ele se lembrou dos funcionários de seu pai. Eram trabalhadores, não escravos, e provavelmente que no passado, talvez aquele jovem inclusive havia desprezado, maltratado, humilhado alguns desses trabalhadores, por ser esse jovem com essas características de caráter da qual descreve essa parábola.
O fato é que ele chegou à conclusão que a vida de um desses homens na propriedade paterna lhe parecia desejável. E que ele estava vivendo como um escravo onde ele estava, passando fome e sofrendo. A liberdade de que ele tanto se orgulhava provara ser de fato o pior tipo de escravidão. Ele fora escravo o tempo inteiro, só não havia dado conta disso. Ele já tinha a escravidão das suas paixões, dos seus pensamentos, dos seus declínios, dos seus desejos no coração, quando ainda estava na casa de seu pai. Este era o resultado de uma vida longe do pai. Sua condição atual era fruto da própria insensatez. Agora, a sabedoria da filosofia de vida de seu pai começava a fazer sentido em sua mente. E em seu coração ele disse: levantar-me-ei. Isso tem aspectos tanto moral quanto física. Ele se levantou da letargia e do desespero que lhe acometeram. Mas ainda não compreendia o conceito do amor de seu pai. O senso de justiça do pai. No entanto, deu ao seu pensamento, quando ele começou a olhar para a história que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com o pai, ele começou a ter no seu coração uma centelha de esperança de que seria tratado ao menos como um dos trabalhadores de seu pai. Ele sabia que havia pecado contra o céu. A intuição religiosa que o prodígio recebera na casa do pai não fora esquecida por completo. Ele reconhecia que qualquer ato errado contra outras pessoas era interpretado no céu como transgressão contra Deus. Já pensou? E sabe, ele se vê e ele começa a ensaiar um discurso, como ele então falaria com seu pai ao reencontrar com ele. E ele disse o seguinte: já não sou digno. Ele pensava. Ele não tinha dignidade própria a fim de receber um emprego na propriedade daquela família. Não podia fingir que tivesse, pois era óbvio que ele não podia fazer reivindicações alguma. Ele pediria o trabalho como um favor, então, ao seu pai, não como um direito. Antes não se mostrara disposto a submeter à disciplina paterna. E em seu papel de filho, ele achava que era o direito dele, mas agora ele estava pronto a se submeter ao pai como dono daquelas grandes terras. A verdade é que o pródigo havia renegado o pai, e para fazer justiça, ele esperava que diante do pai ele se renegasse como filho, e o pai então assim o aceitasse. E levantando-se então, ele foi ao encontro do pai. E eu fico imaginando que nesse momento ele começou a repetir as suas palavras na mente. Eu acredito que ele não ousou olhar para o pai. E aqui diz que no caminho de volta, aquele jovem, sem hesitar, para pedir ao pai que o tratasse como servo, como trabalhador. Você encontra que na parábola, parece que é o filho que toma a iniciativa. Mas se você olhar bem, a Bíblia ensina que essa não é uma iniciativa própria do ser humano quando ele está distante do Senhor. Parece que foi uma escolha dele, não o amor do Pai, que realizou o primeiro passo da reconciliação. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. E se você for à Bíblia, aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, você vai encontrar as palavras inspiradas deste apóstolo dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não é lindo esse texto? De longe então, seu pai o avistou, diz o versículo 20.
Jesus deixa claro que o pai desejava o retorno do filho e até o esperava diariamente. O pai conhecia a disposição de seu filho e sabia que lhe faltava bons atributos em seu caráter. Mas o pai também sabia que mais cedo ou mais tarde, seu filho cairia em si, conforme descrito no verso 17. E olhando a linha mais distante do horizonte, o pai reconheceu o filho, mesmo de roupas rasgadas e de certa forma irreconhecível, se comparado ao momento de sua partida. Nos versos 20 a 24, você encontra Jesus dizendo que nesse momento é revelado o caráter de seu pai. Sabe por quê? Porque o pai, ele sai correndo. O pai sai correndo ao encontro de seu amado filho. Ele poderia ter esperado o rapaz chegar até onde estava e começar a se explicar, mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, ele demonstrou a ânsia e a alegria ao correr para encontrá-lo. Ao chegar, o texto disse que ele o abraçou. O filho ainda não havia começado a falar, mas seu retorno já era algo muito grande para esse amável pai. Sabe de uma coisa? Quando você olha para essa cena, você vê que as palavras que você encontra no verso 20 mostram de que a forma como ele voltou para casa, sujo, faminto, magérrimo, abatido, é uma forma de comunicar de maneira eloquente que não importa como você volta para o Pai te aceita como você está. A parábola não revela o que o pai disse naquele momento ao filho, mas diz quais as ordens dadas aos servos, junto com a sua manifestação de amor paternal, aos quais foram, da mesma forma, bem mais eloquente do que as palavras o poderiam ser. É isso mesmo. O pai poderia dizer: agora você volta, agora da forma como você está, você reconhece que eu sou o seu pai. Você se lembra o que eu havia dito? Não foi isso que acontece. O abraço do pai, a corrida do pai em direção ao filho, o abraço, o beijo, mostram de maneira subentendida as palavras eloquentes que você encontra no gesto, nas ações, nas atitudes daquele pai. Sem ousar chamá-lo de pai, o jovem diz: pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai tinha outros planos para aquele filho, e certamente não seria, ou seriam os de recebê-lo como servo naquela casa. O pai então ordena que os seus servos tragam uma roupa. No grego, essa palavra é stole, um tipo de veste externa larga para os homens, que ia até aos pés. Em geral, ela era usada por pessoas de alta posição. Você percebe que desde o início, o pai recebeu como filho e não como servo? No verso 22, você verifica que o pai que estava indo ao encontro do filho e saiu a abraçar o filho, e quando ele estava abraçando o filho, ele já tirou a sua capa e vestiu o filho, porque ele não queria que aqueles servos vissem o estado em que o filho se encontrava. E quando ele estava voltando em direção aos servos, ele pede que traga uma roupa, essa roupa que acabamos de falar, essa roupa especial, esses trajes especiais de honra, para vestir a nudez do filho, a vergonha do filho, e ninguém o visse como tal. O pai ainda pede outra coisa. O pai pede ainda para aqueles servos: traga o anel.
Esse era outro tipo de sinal de que o pai o considerava como um filho, como seu herdeiro. É bem provável que fosse um anel selo, um anel que só recebia aquele que tinha o direito a tudo aquilo que o pai deixaria para seus filhos. Esse anel, certamente ele saiu de casa com esse anel, uma representação de sua filiação nobre. Mas quando ele foi para aquelas terras e a fome se abateu naquele lugar, é certo que ele penhorou ou vendeu aquele anel selo, aquele anel que representava de onde era a sua origem, de que ele era um homem que tinha pedigree, de que ele é um homem que tinha um berço nobre. O pai viu que ele estava sem o anel. O pai pede aos servos: traga o anel, ponha no dedo. Como se não bastasse, o verso 22 continua dizendo que o filho chegou e chegou descalço. O filho estava maltrapilho, o filho estava mal cheiroso, mas agora ele estava com as vestes nobres, ele estava com o anel selo, mas o pai viu que ele estava descalço. E naquele tempo só estavam ou só ficavam descalços dentro da propriedade os que eram escravos, os que eram servos, mas o seu filho não era um escravo, não era um servo, o seu filho era herdeiro. E nesse momento o seu pai pede aos servos para que tragam, aos seus trabalhadores, que tragam as sandálias para colocar nos pés de seu filho amado. Que linda história! A melhor roupa, o anel e as sandálias não eram necessidades primárias daquele moço, mas são demonstrações especiais de proteção de seu pai por ele. O pai não só atendeu às necessidades do filho, como também o honrou quando este voltou para casa. Ao fazê-lo, o pai deu evidências do amor e da alegria que enchia o seu coração naquele momento. Por meio dessa parábola, Jesus justificou a aceitação dos pecadores que o rodeavam, que estão descritos lá no verso 1 do capítulo 15, e reprovou a atitude crítica dos escribas e fariseus, porque Jesus está dizendo que todo aquele que se voltar para ele, ainda que tenha ido longe demais, se perdido e voltado como um maltrapilho, sem absolutamente nada do que possuía antes de partir da casa do Pai, ele estará com os braços abertos para recebê-lo. E o pai profere uma linda expressão que encontramos no verso 24: meu filho estava morto, isto é, morto por não ter recebido notícias dele, e de maneira literal e figurada por causa da natureza do pecado que fez separação entre ele e o seu filho. É isso mesmo, o pecado nos separa, nos aliena, nos distancia do pai. E essa expressão, o meu filho estava morto, fez com que o pai desse uma outra ordem aos seus trabalhadores. A ordem foi para que montasse uma linda festa, porque o filho estava morto e reviveu. O jovem não se transformou num servo que imaginava, mas num convidado de honra, a um banquete que havia sido feito especialmente para ele. Houve então uma grande festa naquele dia, na casa do pai, e que se perduraram por muitos dias. Eu quero falar com você que está nesse momento ouvindo essa história e está se identificando com ela. Eu quero dizer, você está onde? Onde você está? Você está distante, maltrapilho, mal vestido, você está com medo, você está faminto, você não tem condições. Lembre-se, você precisa de ter um olhar de esperança, como tinha aquele jovem, quando ele estava no meio dos porcos, porque quando ele estava lá no meio dos porcos, comendo a comida dos porcos, ele não olhou para o caráter dele, ele olhou para o caráter do pai, e isso deu um olhar de esperança para ele. E foi a partir dali que ele tomou a iniciativa, ele criou a narrativa, o discurso e se voltou para o pai.
E ao voltar para o pai, ele descobriu que o pai, se tão somente o houvesse recebido como um trabalhador, ainda que o menor dentre todos, o pai já seria muito nobre, mas ele se deparou com um pai de amor, um pai que deu a roupa dele, um pai que saiu ao encontro dele, um pai que o beijou. Essa é a cena. Um pai que pede capas nobres, um pai que pede um anel selo, um pai que põe sandálias nos seus pés, um pai que pede para matar os novilhos, um pai que pede para fazer uma grande celebração, uma grande festa. Nesta manhã de sábado, 25 de abril, alguém que estava perdido, alguém que estava distante, mas lá onde estava, ele nunca se esqueceu da casa do pai. E no momento de sua dor, de sua aflição, ele clamou, fez um discurso. E nessa manhã, eu quero que você entre comigo no tanque batismal dessa igreja. E você tem a alegria de ver como é a festa de um filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e foi reavivado pela esperança que há em Cristo Jesus. Vem comigo, vejam essas cenas de amor, de encontro do pai com o filho que estava perdido. Quero convidar você, como eu já fiz, a entrar comigo aqui dentro deste tanque. Você que se identificou com essa história, você que está distante do Senhor. Vejam, esses dois grupos que nós vemos no versos 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas, são pessoas que estão dentro da igreja. Um deles era um grupo que havia saído, se afastado do Senhor. Um outro permanecia indo à igreja, de alguma forma buscando ao Senhor. Mas nós queremos falar desse grupo, esse primeiro do versículo 1, aquele que voltou, ou que começaram a ouvir as palavras de Jesus, das quais ele usa então a parábola do filho pródigo para dizer que era possível que eles que estavam ouvindo ali também voltassem para o Senhor Jesus. De todas as vezes que estive nesse tanque batizando, de todas as emoções que já vivi aqui, de todos os abraços que já dei, hoje vai ser um dia de uma experiência, ou está sendo uma experiência muito marcante para mim. Porque a pessoa que vai entrar nesse tanque é um amigo meu já de longas datas, ou de longa data. Nós estivemos muitas vezes juntos, em muitos momentos. E quando eu olho para trás, em boa parte da minha vida, eu vejo esse querido amigo na história de minha vida. Eu tenho certeza que ele também, quando ele se lembra da nossa ou do seu passado, quando ele olha para trás, ele me vê em muitas cenas da sua vida. É alguém que eu tenho muito amor, muito carinho. E assim como a história do jovem rico, esse meu amigo, ele já esteve na casa de Deus. Ele nunca saiu de verdade, mas ele foi para longe. E sabe de uma coisa? Antes de sair, como um nobre na casa do Pai, ele pregava, ele levava as pessoas a entenderem o amor de Cristo. Ele levava a esperança aos corações. Antes dele sair, ele cantava, como cantou diversas vezes na igreja, em duetos, quartetos e grupos musicais da igreja. Ele fez também e deu vários estudos bíblicos para várias pessoas. Hoje há muitas pessoas dentro da igreja, inclusive da sua família, que foi por intermédio do seu testemunho e da sua pregação. Mas num dado momento, ele olhou para o Pai e disse: eu quero a parte que me pertence, porque eu vou partir. E não percebeu o quão longe foi. E já faz alguns bons anos que ele está afastado do Senhor. Pelo menos 12 anos.
nesse período, ele tem entre experiências mais marcantes, mais emocionantes. Em outros momentos ele tem estado distante do Senhor. E nessa alternância de sentimentos, de vai e volta, há pouco tempo, no dia 7, ou melhor, no dia 17 de abril, quando então eu me encontrei com ele, ele me fez um pedido: eu preciso voltar para os braços do Senhor Jesus. Há 3 noites, eu inquieto não conseguia dormir. Desde então não havíamos conversado. Mas naquela noite só me vinha à lembrança as palavras desse meu querido amigo: eu tenho que voltar para o Senhor Jesus. Liguei para ele e descobri que ele não estava aqui em São Paulo. Estava em Minas Gerais. E eu disse para ele: essa noite eu não estou conseguindo dormir. Sabe por quê? Porque Deus tem me incomodado para falar com você. Quando foi bem cedinho, 5 horas da manhã, ele já estava estudando a palavra de Deus lá em Minas Gerais. Eu mandei uma mensagem, um áudio para ele, e ele ouviu o áudio. Eu disse assim: amigo, o Senhor Jesus está dizendo que está chegando o momento de você entregar definitivamente a sua vida ao Senhor Jesus, como já você teve a experiência. Nesse momento, eu quero chamar aqui dentro dessas águas que faz uma lavagem completa. Essas águas simbolizam aquela roupa nobre, simbolizam também aquele anel selo que logo mais será dado, simbolizam também as sandálias. Essas águas é a água do renascimento, que todo aquele que está afastado de Cristo Jesus pode experimentar. Eu quero chamar aqui o Manuel. Manuel, por favor, entre nesse tanque. É um momento difícil. A gente já estava muito emocionado aqui atrás. E sabe, com o meu amigo aqui, eu estou vendo você aí na sua casa. Sabe, Clécia, o seu batismo não pode ser sozinha. Você já me procurou. Mas eu estou falando para você e para o Expedito, porque vocês têm um pequeno Thales, e ele precisa de vocês como pais, como referência de amor para com Deus. Você que está aí em casa, você, Antônia, que também já se decidiu, você não pode vir sozinha, você tem os seus 2 filhos, não é verdade? Léo, ninguém vai saber quem é você, mas você sabe quem eu sou, e a conversa que tivemos, o Senhor Jesus te ama, Léo. E assim como eu estive com você em uma dessas noites, o Senhor quer estar com você todas as noites, trabalhando no seu coração. Eu quero dizer também para você, Débora, você que me procurou, lembra? E você disse: eu estou longe do Senhor, eu preciso voltar. A minha vida está bagunçada, pastor. É para você também, Débora. Aqui está a prova de alguém que foi trazido, estava perdido e foi achado. Eu quero falar para alguns primos que eu tenho. Adriana, é tempo de voltar. Sandro, é tempo de voltar. Wagner, é tempo de voltar. Vivian, é tempo de voltar. Maria, é tempo de voltar. Eu quero falar para o meu irmão: é tempo de voltar. Alex, é tempo de voltar. Eu quero falar para minha irmã Rose: é tempo de voltar. Eu quero falar para minha irmã mais jovem, Alene: é tempo de voltar. Eu quero falar para você que eu não sei o nome, é tempo de voltar. E não importa a situação que você esteja, olhe com esperança para casa, para o Pai, e você desejará retornar, porque só em Cristo
a vida, a esperança, a felicidade plena. Manuel, as minhas palavras estão embargadas pelas lágrimas que molham minha garganta nesse momento. Você sempre foi amado, especialmente por Deus. Essas águas, você as conhece. Mas ouça a alegria de Deus, como o pai da parábola, dizendo: eu estive morto, meu filho esteve morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos festejar. Você quer falar alguma coisa? Você não consegue, não é? Nesse momento, eu vou batizar o meu amigo. E na sequência você vai ouvir uma canção do Jairo Prado. E vai ser para você. Eu quero que você, onde está agora, ao olhar a volta, roupa especial, o anel selo, as sandálias e a festa, por esse meu querido amigo que está retornando ao caminho do Senhor, eu quero que você, meu amigo, onde está, pela fé, se apegue ao Senhor Jesus, porque Ele quer te salvar. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor.
Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Jesus está te chamando. Eu quero dizer para você, Herô, esposa do Manuel, Aline, Xandinho, Manuel já é vovô. Está aqui o Benjamin, o pequeno Benjamin. Está aqui um novo recomeço na vida de quem vocês tanto amam. Eu sei disso. Ele me lembrou de algo que por algum momento eu havia esquecido. No momento mais difícil da sua vida, por volta do ano 2009, diz ele que eu liguei, e eu me recordo sim desse momento. E no momento ele estava vivendo o momento mais decaído do seu afastamento de Deus, o momento que ele estava mais distante de Deus. Aquela noite eu acordei agoniado, peguei meu telefone, liguei para ele, ele estava em Brasília. E eu disse para ele assim: o Espírito Santo me incomodou de uma maneira tal que eu tive que acordar no meio da noite e te ligar. Não sei onde você está, meu amigo, mas Deus está dizendo que é momento de você olhar para Ele. Você está na sua casa, vendo aqui essa cena. Onde você está? Se você tem um telefone de algum querido que você quer que ele volte, ligue para ele, passe esse link desse sermão para ele. Ele precisa ouvir isso. Você pode se unir comigo em oração, como estamos fazendo, Pastor Gabriel, Pastor Anderson. Nós estamos nos unindo em oração por aqueles que estão afastados do Senhor. Mas amados, você, querido e querida que está aí na sua casa, se é a sua realidade nesse momento, feche os seus olhos, porque Jesus está te chamando, como a música que o Jairo acabou de cantar. Ele sabe onde você está. Fale com o Senhor Jesus nesse momento. E nesse momento eu quero orar com você, juntamente com meu amigo Manuel, que está aqui, que agora voltou e já há festa no céu, porque ele retornou à casa do Pai. Vamos orar. Querido Deus, existem muitos nomes por trás dessas câmeras, na frente desses aparelhos de TV, na frente dos aparelhos de smartphone neste momento. E há muitas pessoas sabendo que se distanciou ou se distanciaram do Senhor. Nesse momento eu clamo a Ti por eles, para que o Senhor possa visitá-los onde quer que eles estejam e eles possam olhar de onde estão, não importa onde estão. Eles possam olhar para o Senhor e ter um olhar de esperança, porque quando olhamos para o Pai, temos esperança. Que onde eles estejam agora, Pai, esteja com eles também a Tua presença através do Teu bom e santo Espírito. Essas bênçãos eu rogo em nome de Jesus. Amém. Está aparecendo nesse momento um telefone. Pegue aí o seu telefone. Você que está vendo o número agora, ele está ficando fixo aqui. Mande uma mensagem. Uma mensagem. Preciso voltar. Faremos contato com você.
logo em breve, será a sua história que estará sendo contada nesse tanque batismal. Que Deus abençoe você.